A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá, amigo da Rádio Central 3. Começa nesse momento o Central Cine Brasil, programa de cinema brasileiro aqui da nossa Central 3. Eu sou Lucas Borges e mais uma vez tenho à minha frente, agora nessa 12ª edição do programa, Paulo Silva Júnior. Boa noite, Paulo, como vai? Tudo bem, Lucas? Um abraço também para quem está ouvindo. E a gente segue falando de É Tudo Verdade, né? Na semana passada, pouco antes da abertura do festival, a gente conversou com uma diretora em cartaz no festival. E a gente fala com outra diretora para também bater um papo sobre mais um documentário nessa mais importante seleção de documentários aqui no Brasil. É isso, hoje nós temos ao telefone lá de Salvador, Paula Gomes, a diretora do filme Jonas... E o Circo Sem Lona. Exatamente, o Circo Sem Lona. Boa noite, Paula, como vai? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, e com você? Tudo ótimo, feliz aqui com a participação do filme Não é Tudo Verdade. Legal. Eu tô aqui com a sinopse veiculada aí em cartaz nos folhetos, na divulgação do festival. No fundo de seu quintal, numa casa na periferia de Salvador, Jonas, de 13 anos, mantém um pequeno circo. Ele, que vem de uma família circense, é quem treina seus amigos para apresentar-se num espetáculo, cobrando ingressos baratos das crianças que moram ali por perto. Quando as aulas começam, no entanto, os colegas o abandonam. É cada vez mais difícil para Jonas sustentar seu sonho de pé, especialmente porque sua mãe e sua avó insistem que agora ele tem que estudar. Ao mesmo tempo, a própria explosão de sua adolescência lhe coloca outros desafios e escolhas. Paula, para a gente começar, queria que você apresentasse o projeto, como você conheceu o Jonas, qual sua relação com aquela região da periferia de Salvador, como isso começou para você? Então, há 10 anos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para um curta-metragem de ficção, procurando um cenário, né, uma locação que era um circo. E aí eu saí um fim de semana com o meu grupo, com o meu coletivo, para visitar um circo perto de Salvador. E a gente pegou e se apaixonou muito por aquele universo. E aquele pessoal daquele circo disse, olha, a 30 quilômetros daqui tem outro circo. E aí a gente foi visitar outro circo. Aí naquele outro circo disseram, a 50 quilômetros daqui tem outro circo. E a gente foi. E no meio dessa viagem, que seria um fim de semana, acabou sendo um mês. E a gente visitou 35 circos no estado da Bahia. Um desses circos era da família do Jonas, que na época ainda tinha um circo. E aí a gente ficou muito amigo da família dele nessa época, acompanhamos, né, o crescimento dele, e um dia ele me ligou, já muito tempo depois, quando a família estava fora do circo, me convidando para conhecer o circo dele. Ele me disse, olha, agora eu sou dono de circo, inventei um circo aqui no meu quintal, e me convidou para ir assistir o espetáculo. Quando eu cheguei lá, que eu encontrei aquele circo armado no quintal, eu senti já que ali tinha um filme. Eu só não sabia que filme era esse. E mais tarde, desenvolvendo o roteiro, eu fui descobrindo que eu não queria fazer um filme sobre o Circo de Jonas, mas que através do Circo de Jonas, eu queria falar de uma coisa mais profunda, que é o fim da infância, que é o que a gente faz com nossos sonhos quando a gente cresce. Paulo, pelo menos aqui de São Paulo, é uma cidade grande, né? É possível que a realidade seja diferente. A impressão que se tem é que o circo está acabando, as pessoas não vão tanto ao circo, aqui talvez pela oferta de lazer ser maior. Agora você conta pra gente que em um breve passeio encontrou diversas trupes aí pelo interior da Bahia. Pelo que te parece, é uma realidade do estado da Bahia, do interior da Bahia, ou você conseguiu identificar que isso existe com força ainda pelo Brasil, esse fenômeno do circo? Eu acho que é uma realidade, pelo menos no Nordeste. Sabe que foi uma coisa que me surpreendeu também. Porque quando eu saí para fazer a pesquisa, eu achei que o circo estava morto, que as pessoas estavam mais interessadas em ver televisão, em outras atividades. E quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu que o circo está super vivo, principalmente em lugares muito pequenos, povoados, lugares onde não tem teatros, não tem cinema, não tem centros de cultura. Então, nesses lugares, o circo termina sendo
a primeira e muitas vezes a única oportunidade de contato com a arte, com o espetáculo ao vivo. Então o circo ainda tem um papel e uma força muito grande nessas localidades. E, Paulo, em determinado momento do filme surge uma inquietação ali do Jonas sobre por que você estaria fazendo esse filme, e essa inquietação, esse conflito faz o espectador pensar que, de certa forma, o seu filme, com equipe pequena, com recursos que também não são gigantescos, é um pouco daquilo também. Não é tão diferente fazer cinema, fazer documentário no Brasil, do que improvisar um circo, como fez o Garoto. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que isso foi se dando nessa relação com o circo? Que semelhanças, que particularidades que esse trabalho tem para você, pelo fato de tratar de um artista e, de certa forma, também se enxergar em alguns momentos no sonho do menino. Sim, tem sempre alguma coisa que te move de forma muito pessoal, né, para contar uma história, para fazer um filme. E eu me identifiquei logo de uma maneira muito forte com o sonho de Jonas, porque o circo dele era para mim como o cinema. E eu acho que esse circo, no sentido de sonho, metaforicamente, é como se todo mundo tivesse um circo. E o meu circo é o cinema, e aí a gente se encontrou nessa maneira de fazer, que é tão pequenininho, que é tão difícil de fazer. No Nordeste é muito mais difícil de fazer, às vezes, do que em outros centros maiores. Então, a partir dessa relação, a gente foi construindo e acreditando. E eu acho que, da maneira como eu consigo hoje fazer cinema, era uma espécie de desejo de que eu gostaria que o circo não morresse para ele. Que o circo morresse no quintal, porque circos no quintal, infelizmente, não duram para sempre, porque a vida adulta nos impõe outros desafios, mas que esse circo, de alguma maneira, continuasse existindo dentro dele. Então, a gente filmou o tempo todo traçando esse paralelo, né, entre o circo e o cinema. E tanto é que agora, né, depois do filme, Jonas já encontrou outros caminhos. Além dele estar no circo, ele, depois que acabou de filmar, ele ficou selecionado para um grupo de teatro jovem, que é muito importante em Salvador. Já estreou a primeira obra dele, já está perto de fazer o primeiro filme de ficção. Então acho que o cinema acabou que chamou a atenção dele também. E com esse documentário sobre o sonho de uma criança, sobre um sonho de infância, de que forma, Paulo, você acha que pode contribuir para o debate sobre a criança, a liberdade, os modelos de educação e escola no Brasil? Eu acho que o filme contribui sim, porque coloca a escola em evidência, assim, porque a escola tradicional, ela nem sempre abraça todo tipo de aluno, né? Tem aluno que a gente sabe que não se encaixa ali, mas que nem por isso chega a ser pior aluno do que outros. Então, acho que o filme coloca em evidência isso, promove algumas reflexões sobre o assunto e sobre de que maneiras a gente pode aprender também fora da escola, com a arte, com a cultura, e como se a arte estivesse dentro da escola, essa escola, de repente, não seria, né, um lugar muito melhor para todos os alunos. E, Paulo, o filme acaba de passar pelo É Tudo Verdade, passou por Tribeca, passou pelo Festival de Amsterdã. Eu queria que você falasse um pouco qual que era a sua expectativa quando você finalizou o filme, quando que você se deu conta do tamanho do filme, passando aí por festivais importantíssimos, passando por uma seleção de É Tudo Verdade que sempre tem uma curadoria de primeiríssimo nível. Como que foi esse momento, que tamanho que você achava que o filme ia ter, que tamanho que ele está tendo? Fala um pouco dessa experiência nessas exibições que você já acompanhou. Então, eu estou ainda me dando conta, né, agora. É tudo muito novinho pra gente, porque o filme ficou pronto em novembro. Aí ele já teve essa estreia no IDFA, que é um dos maiores festivais de documentário do mundo. Eu fiquei um pouco, assim, assustada. Poxa, como é que essas pessoas vão receber um filme que partiu de uma história tão pessoal, né, filmada lá na Bahia, na periferia de Salvador. E me surpreendeu muito como o filme foi bem recebido e como eu senti que essa história pessoal é também universal. E aí, depois de Amsterdã, a gente foi para o Festival de Toulouse, onde o filme recebeu o prêmio do público.
E agora estamos aqui no É Tudo Verdade, que sempre foi, assim, nossa prioridade de estreia no Brasil. É um festival que a gente admira e acompanha por muitos anos. E a gente esperou, né, para ver se ia ser selecionado, e recebemos com enorme alegria, assim, a notícia da seleção. Estamos muito felizes com o caminho que o filme está percorrendo e esperando ver se a gente consegue levar ele para estrear nos cinemas também em breve. Sobre você, Paula, enquanto cineasta, você nasceu e se formou em Salvador. Sim, eu nasci em Salvador. Na época da universidade não existia uma universidade de cinema em Salvador, então eu estudei comunicação e mais tarde fiz outras formações em cinema fora de Salvador. A gente sabe da importância, né, do cinema baiano, cinema novo, com Glauber Rocha, etc. Recentemente, em especial, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos surgiram aí também levantando a bandeira do Estado. Mas muito do cinema nordestino que vem para os grandes centros é o cinema de Pernambuco, né? Como anda a cena baiana e o que você pode dizer sobre o cinema do seu estado pra gente? Então, eu acho que esse é o melhor momento do cinema pra gente, nunca foi tão bom. A gente tem hoje muitos incentivos na esfera estadual, na esfera federal também, porque as novas políticas da Ancine voltaram seus olhos para a produção local, então tem editais que são regionais, a gente concorre dentro da região mesmo, e a gente está num momento hoje na Bahia em que vários grupos, várias produtoras estão filmando, ou estão pós-produzindo, ou estão preparando novos projetos, então é realmente um momento excelente. Pernambuco é um cinema que sempre nos inspira, acho que a todo o Brasil, né? Hoje a gente recebeu essa notícia maravilhosa do Aquarius, que está selecionado para Cannes. E acho que a gente está fazendo o mesmo cinema, acho que funciona dentro das regiões e funciona também num coletivo maior, que é o cinema brasileiro, e os sucessos de cada estado, de cada grupo, alavancam a produção inteira. Isso é muito bom. E uma última pergunta, Paula, ainda sobre a produção de Jonas e o Circo Sem Lona. Como que acabou sendo a relação com o lugar, com a família, com o Jonas no âmbito mais pessoal? Porque é inevitável que num projeto desse tipo, assim que você terminou as filmagens, você deve ter se mantido muito próxima emocionalmente, de forma afetiva com essas pessoas. E é inevitável também que um projeto desse pode mudar a vida, né, de um lugar, pode fazer com que eles enxerguem algumas coisas de outra forma. Eu queria que você falasse um pouco desse dilema, às vezes, assim, do documentarista de desapegar também, de conseguir se concentrar na montagem do filme, na distribuição, no lançamento, enquanto tem um lado afetivo muito forte e até uma preocupação pessoal com seguir acompanhando, com saber o que vai dar no futuro dessa gente. Sim, é sempre um desafio, né, enorme, porque o documentário tem uma coisa que é diferente da ficção, porque você vive de uma forma muito intensa a vida ao lado de outras pessoas, e depois o filme acaba, mas a vida não acaba. Então você continua ali, de certa forma. Eu me sinto super responsável por Jonas, acho que a gente viveu, né, uma história muito forte juntos, assim, sou imensamente agradecida a ele e à família dele por ter me deixado viver isso junto com eles, né, ter visto ele crescer. E a gente está super próximo, o filme acho que influenciou muito ele, tanto que ele foi fazer essa seleção, agora está estudando para ser ator, está super apaixonado pelo cinema, querendo fazer filmes. Ele estava aqui com a gente até agora há pouquinho, acabou de ir para o aeroporto, ele veio acompanhar o É Tudo Verdade, gostou muito de estar aqui participando. Quando foi a World Premiere no IDFA, ele também foi, e a gente tem procurado levar ele para ele ver, né, o que é que está acontecendo com o filme, para ele poder se ver aí também, desde esse lugar, né, de se olhando, e olhando como as pessoas recebem a história dele, justamente para inspirar para o futuro, para o que ele vai fazer daqui para frente. Paula, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista, parabéns por Jonas e o Circo Sem Lona, e muito sucesso daqui em diante. Obrigada a vocês, muito bom participar.
Valeu, Paulo. Um abraço, boa jornada aí com o beijo. filme. Esperamos que ele siga em São Paulo em breve no circuito para mais gente conseguir acompanhar. Um abraço. Vamos torcer. Um beijão. Tchau, tchau. A história do cinema brasileiro. Falar de história do cinema brasileiro no clima do lançamento do trailer de Pelé, The Birth of the Legend. Produção norte-americana dirigida pelos irmãos Michael e Jeff Zimbalist. Vamos lembrar de Os Trapalhões e o Rei do Futebol, o filme que está completando 30 anos de lançamento, o filme de 1986. A comédia foi dirigida por Carlos Manga e foi feita especialmente para a comemoração dos 20 anos da trupe, formada por Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Na trama, o roupeiro Cardial, vivido por Didi, acaba sendo escolhido para ser o técnico do Independência Futebol Clube e consegue, à sua maneira, colocar a equipe no caminho das vitórias. Pelé vive Nascimento, um jornalista amigo da turma, que só vai a campo depois de 1 hora de filme, no jogo decisivo, quando finalmente o público pôde assistir ao Rei do Futebol atuando com os humoristas. O problema é que Pelé jogou no gol. Se Didi é o roupeiro, Cardial, Dedé vive Elvis, Mussum é Fumê e Zacarias representa Tremoço. Funcionários do Independência, nas horas vagas, eles jogam no time de pelada, o Galinheiro. Outro destaque fica por conta de Luísa Brunet, em sua estreia e único filme no cinema. Na história, Luísa faz Aninha, o caso amoroso de Didi. Se Pelé tem uma atuação pitoresca, antes ele já tinha participado de outras produções até maiores. Em Os Trombadinhas, de 79, filme de Anselmo Duarte, o craque vive ele próprio, quando abandona os treinos do Santos para resolver problemas de violência juvenil na cidade. Depois, em 81, participou do famoso Fuga da Vitória, de John Huston, como um jogador caribenho que bate uma bola com Sylvester Stallone em plena Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma lenda sobre os Trapalhões e o Rei do Futebol. O Maguari Sport Clube, antigo clube do Ceará, acreditava que o uniforme Independência seria uma homenagem feita pelo cearense Renato Aragão ao clube social que ele frequentava. Didi, porém, negou a relação e disse que só buscou desenhar uma camisa diferente para que não se identificasse com nenhum clube. Os Trapalhões e o Rei do Futebol levou 3,6 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros, um dos 50 filmes nacionais a superar a marca de 3 milhões. Vale ainda lembrar que outras 4 produções de Didi, Dedé e companhia superaram a marca dos 5 milhões de espectadores. O Trapalhão das Minas do Rei Salomão, de 77, os Saltimbancos Trapalhões, de 81, os Trapalhões na Guerra dos Planetas, também de 81, e os Trapalhões na Serra Pelada, filme de 1982. Vamos então ouvir o trailer da nova produção de Pelé, na expectativa de saber a repercussão que o filme terá nas telonas. Apesar dos atores serem brasileiros, o filme é falado em inglês. Now is a critical time for our country. Ever since we lost the cup in 50, we become ashamed. I'll win a World Cup for Brazil. I promise. Chico, if you want to play professionally, you can't be ashamed of who you are. Hey, they are called the shoeless ones. You must practice. Everything else will come. How would you like to try out for the Santos Futebol Clube? He's only 15. He's never even left Bauru. Ginga style might have worked for you back in Santos, but it will never hold up at an international level. I can't play like the other guys. What's wrong with not playing the way the other guys do? Show us what happens when you have the courage to embrace who you truly are. You may be 16 years old, but you're now a spokesman for this great nation. Everyone eager to watch the magical style of play.
We must inspire your team to believe in themselves. Now is the time for Pelé. I don't know if we will win, but we will show them a beautiful game. Aquarius, novo filme de Kleber Mendonça, foi selecionado nesta quinta-feira, 14 de abril, para disputar a Palma de Ouro da 69ª edição do Festival de Cannes. O diretor de O Som ao Redor vai concorrer com outros 19 filmes, entre eles Julieta, de Pedro Almodóvar, I, Daniel Blake, de Ken Loach, e The Last Face, de Champagne. Nesse ano, o júri será presidido por George Miller, diretor da franquia Mad Max. Aquarius é o primeiro filme dirigido por um brasileiro a disputar a Palma de Ouro desde Na Estrada, de Walter Salles. O Brasil levou o prêmio apenas uma vez na história, com O Pagador de Promessas, em 1962, filme de Anselmo Duarte. Aquarius traz Sônia Braga no papel de Clara, uma escritora e jornalista aposentada, viúva e mãe de 3 filhos adultos. Moradora do edifício Aquarius, o último de estilo antigo, na beira-mar do bairro de Boa Viagem, no Recife, ela irá enfrentar as investidas de uma construtora que tem outros planos para aquele terreno, demolir o Aquarius e dar lugar a um novo empreendimento. Em 2005, Kleber já havia participado de Cannes com o curta Vinil Verde, exibido na Quinzena dos Realizadores. Aquarius tem também Maeve Dickens, né, que conversou com a gente na primeira edição. E apesar das semelhanças com o roteiro de Som ao Redor, segundo o Kleber, é um filme sobre gente, não sobre especulação imobiliária, classe média. Ainda assim, sempre as produções dele sempre bem ligadas à realidade da cidade, né? Sim, sim. É uma coisa bem urbana, né? Não me parece que vai ser diferente. E sempre é interessante pensar em O Pagador de Promessas, né? Um filme único brasileiro a ganhar esse relevante prêmio. Pra mim, é top 3 aí da história do cinema nacional. Eu gosto bastante também. Filmaço, aço. Agora, com George Miller, pelo menos pelo perfil do filme que ele fez, esse novo Mad Max, não sei se dá pra esperar uma vitória do Kleber. De repente também sai algo imprevisível, não sei, né? É muito difícil, são 20 filmes, né? 20 filmes. É diferente do Oscar, que o funil é mais curto, né? Então, é mais imprevisível, mas não deixa de ser uma surpresa imaginar o Kleber com o segundo filme de sucesso dele ganhando o Cannes, por exemplo. Não acho que ele deve estar entre os principais cotados. E a lista só tem gente de peso, né? Muito, mas uma curiosidade, não tem nenhum filme italiano, por exemplo, entre esses 20. Tem um brasileiro. Quem também vai participar do Festival de Cannes desse ano, representando o Brasil, é o curta A Moça que Dançou com o Diabo, do diretor João Paulo Miranda Maria. O paulista Miranda Maria esteve já no evento francês em 2015 para a Semana da Crítica de Cannes com o curta Command Action. Diferente dos longas, curtas brasileiros até que são constantes, né, nos grandes festivais. O Brasil tem uma boa tradição de curtas de sucesso na Europa. Na semana passada foram anunciados os ganhadores do 42º Festival Sesc Melhores Filmes. Que Horas Ela Volta, de Ana Miller, foi o grande vencedor entre os longas nacionais, levando os prêmios de melhor filme, tanto pelo público quanto pela crítica. Entre os estrangeiros, Mad Max, Estrada da Fúria, de George Miller, venceu como melhor filme também nos 2 prêmios. Unificou público e crítica no interessante prêmio do Sesc, que não só premia, como permite de forma bem popular, diferente do circuito comercial, que você ali em 2, 3 semanas assista os principais filmes do ano. É isso. A mostra Bill Plympton, rei da animação independente, traz pela primeira vez ao Brasil uma retrospectiva completa do artista norte-americano que já negou contratos milionários com a Disney e ainda assim concorreu ao Oscar 2 vezes com seus trabalhos autorais. Em exibição de 12 a 24 de abril na Caixa Cultural Rio de Janeiro, a mostra estará em cartaz também em São Paulo, de 14 a 20 de abril, no Caixa Belas Artes. Serão exibidos ao todo 45 filmes, sendo 7 longa-metragens e 38 curtas, além de debates sobre animação e uma masterclass. Esses 2 últimos eventos gratuitos, a masterclass com Bill Plympton. No Caixa Belas Artes também, nessa sexta, vai ter o noitão de filmes dos irmãos Coen, né? Hoje estreia o Ave César, novo filme deles,
E vai ter esse noitão aí com 9 filmes diferentes dos irmãos Coen, outra boa pedida para Muitos deles muito bons, né? Eu gosto bastante deles. Eu também. É isso, Lucas. E aí, alguma dica sobre É Tudo Verdade pro fim de semana? Você assistiu o futebol hoje, né? Eu assisti o futebol. O É Tudo Verdade são 2 exibições, né? Os filmes competitivos. O filme da noite de um dia é reprisado no início da tarde de outro. Então, infelizmente, não dá mais pra assistir o futebol, que eu gostei bastante. Não assisti tantos assim. E tem sempre que esperar a rodada dos vencedores ali, né? Quando saem os vencedores, pinta uma sessão extra aqui e ali. Vale ficar ligado. Na semana que vem a gente vem também com os vencedores. O que você assistiu, Lucas Borges? Eu assisti uma série de curtas, um palestino, outro sírio, e um final sobre escargot na Polônia. Isso não tinha nada a ver com o resto, não entendi porque o cunho muito político esse ano, né? Então, eram 3 filmes políticos que eu vi. O outro a última era sobre solidariedade, não sei, e aí terminou com esse quarto sobre escargot na Polônia. Mas realmente, o cunho bastante político. Pancinema americano também. Pancinema permanente? Permanente, perdão. Assisti no domingo, do Carlos Nader, ainda não tinha visto, muito bom, tratando do Ali Salomão, né? Mas, de fato, né? Muitos filmes com a temática política, né? Pois é. A gente, da semana que vem, então, dá uma repassada nos destaques, dá uma olhada o que a crítica nacional também achou de algumas estreias e ver quem leva É Tudo Verdade esse ano. É isso aí, até quinta que vem, então. Valeu, um abraço.